Muito bem, meus caros, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade, então, ao nosso curso de Catecismo Tradicional. E hoje vamos, então, para a segunda parte de um tema, né, já começado na aula anterior, que trata dos mandamentos da Igreja, né? Depois de termos passado pelos mandamentos de Deus, né, o Decálogo, vimos que a Igreja, como instituição, ela tem o direito de também fazer as suas normas, né? E normas tanto internas, né? Direito canônico, as prescrições internas do funcionamento da igreja, como as normas também para os fiéis, porque os fiéis também são parte da igreja, eles fazem parte da igreja pelo batismo e precisam de normas que os ajudem a vivenciar o Evangelho, vivenciar a doutrina, aquilo que Nosso Senhor ensinou. E a igreja prescreve essas leis para facilitar a nossa vida. Isso nós vimos na última aula. Mas não vimos todos os mandamentos, né, da igreja. Hoje nós vamos fechar esse tema tratando dos 3 últimos mandamentos da igreja que precisam de alguma maneira de uma ilustração mais precisa de como nós podemos vivenciar esses mandamentos na prática, né? Então, o primeiro mandamento da igreja: comungar ao menos uma vez pela Páscoa da Ressurreição, né? Essa obrigatoriedade que a igreja impõe aos fiéis é justamente formulado pelo Concílio de Latrão. Por quê? Porque a igreja entendeu que já estava havendo algum tipo de desequilíbrio, algum tipo de negligência na hora de vivenciar esse mandamento. Então a igreja vai dizer, não, olha, pelo menos uma vez ao ano se deve comungar, no mínimo, pela Páscoa da Ressurreição. Tá? Vai, nesse sentido, fazer com que os fiéis mantenham uma espécie de unidade católica durante todo o ano. E é uma coisa que a gente observa nos dias atuais, é que o tempo passa e esse ambiente católico ele vai saindo cada vez mais da sociedade e o homem naturalmente vai tendendo a esquecer que existem preceitos religiosos e se entregando tão somente a preceitos civis, né? Mas aí a igreja institui isso para que isso não se perca, né? Isso é dado a todos os fiéis que atingirem a idade da discrição ou a idade do discernimento, né? Essa idade, ela vai ficar ali em torno da idade da razão, né, das crianças, e os 14 anos de idade. Nós sabemos que o São Pio X, né, ele fez um esforço enorme para que o mais cedo possível as crianças pudessem comungar do corpo e do sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, para, aproveitando ainda os resquícios da pureza da infância, as graças do sacramento conduzissem essa pureza para além daquela idade. Porque daqui a pouco, passando para a idade da razão, a criança já começa a manifestar certas perversões do pecado original. Então, a guarda da pureza teria agora um alimento infinito, poderoso, que é o próprio Deus, o próprio autor da graça na comunhão. Então, a igreja, a criança atingindo essa idade, essa capacidade de compreender o que é que ela está ali recebendo, ela já entra nesse preceito. Mas lembrando sempre, não é que a igreja mande você comungar uma vez por ano. Esse mandamento da igreja, ele é um mandamento que tem o sentido de, olha, isso aqui é o mínimo que se pode fazer. Como eu disse na outra aula, uma alma devota vai comungar muitas vezes. Mas acontece que, às vezes, certas pessoas, imbuídos no frenesi da vida, nos deveres que devem ser cumpridos, nas atividades de trabalho, elas, às vezes, negligenciam essa vida espiritual. Ou, por exemplo, ficam muito tempo afastados dos sacramentos. Mas, para que essa unidade não se perca, para que esse vínculo da vida da graça não se perca
e os indivíduos não passem a ser membros mortos da igreja, a igreja manda que pelo menos pela Páscoa da ressurreição se possa comungar, tá? É um mandamento mais do que necessário para a guarda da vida da alma, né? A gente sabe que o homem, ele tem uma vida natural e uma vida sobrenatural. A vida natural é imortal. A alma do homem é imortal, mas a vida sobrenatural pode morrer. Então, o indivíduo, ele tem a alma natural, que é imortal. Mas se a vida sobrenatural estiver morta, ele vai viver aonde a imortalidade dele? No destino dos condenados, dos danados, daqueles que perdem a alma. Então a igreja toma esse cuidado para que o homem, tendo a vida natural e mortal, mantenha a vida sobrenatural viva, né? Mantenha a vida sobrenatural presente para que o destino dele seja o destino feliz, o destino eterno. Mas aí é que vem a questão, né? Quando que se cumpre esse mandamento? Isso aí vai ter uma variação impressionante, porque pelo próprio mandamento, temos a impressão de que você tem que comungar ali mais ou menos próximo da festa da Páscoa. De fato, mas a igreja ela abre esse tempo, ela expande esse tempo para que as pessoas não tenham desculpa para não fazer, né? E essa expansão ela chega a ter uma abertura de 6 meses, mais ou menos, 4 meses, depende muito, tá? Por exemplo, nas mais antigas divisões, por exemplo, antes de Pio XII, você poderia cumprir esse preceito da igreja começando entre o Domingo de Ramos, o Domingo de Ramos é quando começa a Semana Santa, né? Entre o Domingo de Ramos e o domingo de Quasimodo, né? Que é o domingo da Páscoa, depois da Páscoa, se não me engano, é o primeiro ou segundo domingo depois da Páscoa. Então é um tempo apertadinho. O superior, o bispo, o pároco, né? Aqueles que são responsáveis pela determinação, no caso aí é o bispo, ele poderia até estender isso do primeiro domingo da quaresma, olha aí como é que aumentou o espaço para você cumprir esse preceito, até o domingo da Santíssima Trindade. Olha aí, espaço longo. Com o passar das décadas, depois de Pio XII, já chegando no nosso tempo, essa amplitude aumentou, né? Você pode, por exemplo, agora cumprir o preceito pascal entre 2 de fevereiro e a Assunção. Então, entre essa data e outra, entre 2 de fevereiro e Nossa Senhora do Carmo, tá? Em julho. Olha o tamanho disso, né? Então, não tem desculpa. Você, dentro desse tempo, você pode se preparar para receber a comunhão pelo menos uma vez, para estar perfeitamente unido à igreja como um membro vivo, tá? Por isso que a igreja institui esse primeiro mandamento. Bom, quando se cumpre esse preceito? Onde você pode cumprir esse preceito? Você pode cumprir esse preceito em qualquer paróquia que você tiver. Mas se eu estiver longe da minha paróquia, você pode cumprir na paróquia mais próxima. Se você tiver 2 domicílios, um no estado, outro no outro, você pode cumprir o preceito lá. Agora, se não tiver domicílio, não tiver nada, se estiver viajando, estiver longe, em outro lugar, você pode cumprir, desde que você fale com o seu pároco, né? Você chega para ele e fala, olha, eu não estarei aqui nesse período, eu vou então cumprir o meu preceito em outro local, em outra paróquia. Perfeitamente o pároco vai autorizar, tá? Ele não vai fazer com que obrigue você a estar presente na paróquia naquele momento, mas você deve comunicá-lo e avisar a ele que você cumprirá aquele preceito em outra paróquia, em outra igreja, em outro lugar, tá? O padre, o pároco, o responsável, o superior, o diretor espiritual, ele pode até adiar, num caso para vocês, de forma especial, particular, mas adiar
o cumprimento desse preceito, desse mandamento, não significa extingui-lo. Ele só vai temporariamente permitir que você não realize para realizá-lo mais à frente. Ou seja, sempre será mantido o preceito que você precisa cumprir como um dos mandamentos da igreja, né? É muito importante nós cuidarmos disso. Se nós olharmos as práticas de hoje em dia, né, principalmente no nosso país, existe muito a figura de um católico que se diz católico de boca, né? O que é o católico de boca? É aquele que você pergunta, que religião você tem? Ele diz, eu sou católico, né? Mas qual foi a última vez que o indivíduo foi à igreja? Ah, foi na missa de 7º dia do meu vizinho. Foi no batizado do meu sobrinho. Mas e as missas dominicais, né? Então a pessoa é católica, tem uma vida naturalmente honesta, cuida da família, cumpre seus deveres, mas está completamente fora do cumprimento da vida sacramental. Então a igreja faz esse mandamento justamente para que esse indivíduo volte a estar presente de forma efetiva na vida da graça, né? E aí ele precisa, então, cumprir esse preceito o mais breve possível, né? E é claro, quando a igreja manda que se comungue ao menos uma vez pela Páscoa da Ressurreição, não vale comunhões sacrílegas, né? O que seria comunhão sacrílega? Seria aquela realizada por um indivíduo que está em pecado mortal. Ele só foi comungar para cumprir o preceito, mas não se confessou, não se preparou. Isso não vale como preceito. Pelo contrário, ele vai cometer um pecado de sacrilégio gravíssimo e não vai cumprir o mandamento da igreja. Então a igreja fala muito firmemente nesse sentido que essa comunhão tem que ser precedida de uma preparação, né? Ou seja, confissão sacramental, estado de graça, lógico, que vai trazer ao indivíduo novamente a capacidade, a permissão e a capacidade de comungar, e para ele poder então cumprir o preceito. Então, desse mandamento é muito claro para a gente porque que a igreja o impõe, justamente para que o indivíduo, nas caminhadas da vida, não perca a vida da graça, que é fundamental para a nossa salvação, né? E aí, então, vem o quarto preceito, que é o mais detalhado de todos, né? Comungar uma vez ao ano pela Páscoa, guardando o tempo e a preparação necessária, não há muito o que se desenvolver nesse sentido. Agora, quanto a esse quarto mandamento aqui, existem algumas coisas que precisam ser consideradas com mais calma. E qual é o quarto mandamento? Jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. São duas coisas diferentes aqui, ó. Jejum e abstinência. Isso aqui são dois cuidados que o católico tem que ter para cumprir esse mandamento aqui. Porque quando fala assim, jejuar e abster-se de carne, a gente pensa que o próprio jejum já é abstenção de carne. Não. São duas coisas diferentes. São dois institutos diferentes. O jejum e a abstinência. Quando que se faz um, quando que se faz outro. De que maneira se faz um, de que maneira se faz o outro, né? Então, esse jejum que a igreja pede, ela pede para quê? No primeiro caso, é para você não perder o vínculo da vida da graça. Mas por que a igreja pede que nós façamos jejum? O fundamento disso está no Evangelho. Quando Nosso Senhor fala que se não fizer penitência, o homem não vai se salvar. Muita gente esquece disso. Um dos preceitos divinos que Nosso Senhor estabelece pela sua própria vontade é justamente o dever de fazer penitência. Então você está em estado de graça, você é católico, você comunga, você tem sua vida e além disso, você precisa fazer penitência? Precisa. A penitência é um dever do católico. E quando a igreja prescreve isso daqui, sabe por que ela prescreve?
Porque se isso não tivesse prescrito, naturalmente nós não faríamos penitência nenhuma. A igreja conhece o ser humano, né? Se ela não deixar claro o que ela quer dos fiéis, os fiéis daqui a pouco já não estão fazendo mais nada. Então o que ela pede? É muito? Não. O ideal é que nós fizéssemos penitência sempre, tá? Por causa dos nossos pecados e por causa da nossa pena temporal e pela conversão também dos outros. Mas, como isso acaba saindo do uso das pessoas, a igreja teve que instituir uma lei. Então, jejuar é abster-se de carne quando manda a Santa Amada Igreja, e olha que não é uma coisa tão difícil, não é? O jejum e a abstinência é uma penitência leve que a igreja nos impõe, né? Então, é uma lei instituída por Nosso Senhor. Pode-se dizer que essa obrigação da penitência, Nosso Senhor pediu à igreja, né? Promulgado então pela igreja e imposta por Nosso Senhor. E ele diz assim: se não fizerdes penitência, haveis de perecer. Essas são as palavras do Nosso Senhor. Se não fizerdes penitência, haveis de perecer. Ele está falando isso com aqueles que já abraçaram a fé, né? Logo, a penitência é uma realidade do católico. Mas por que isso soa na nossa cabeça de forma tão dolorosa? Por quê? Nós mergulhamos num mundo com ideias hedonistas e materialistas, né? Por causa da influência das revoluções que assolam a sociedade já há 400 anos, o espírito de penitência está sendo cada vez mais jogado de lado para a busca de um prazer infindável. Não é que o católico não possa ter prazeres, não é isso, né? O católico pode ter momentos de regalo, de alegria, de gozo, de prazer, mas dentro da vida da virtude, dentro da ordem estabelecida e da vida da graça. Mas o espírito de penitência não pode sair da vida do indivíduo. Ainda que ele tenha regalos, ele tem que ter a hora em que ele faz sacrifícios. E sacrifício é uma palavra que já não entra mais na mentalidade do homem moderno. Até mesmo entre os católicos. E até mesmo entre os católicos mais piedosos e mais fervorosos, porque a revolução nos engoliu, né? Às vezes a gente não para pensar nisso, mas as ideias materialistas nos engoliram. As ideias hedonistas de busca de prazer desenfreado nos engoliu também. Então, falar de penitência é algo que puxa a vida. O que é isso? Eu tenho que fazer penitência? Mas por que eu tenho que fazer penitência? Ou às vezes a pessoa, essa penitência que eu tenho que fazer, ela vai além dos sofrimentos que a gente já tem no dia a dia. Ah, eu já sofro muito, já trabalho muito, já me desgasto muito, então não preciso fazer penitência, não. Precisa. Quer dizer, Nosso Senhor exigiu isso daqueles homens lá no primeiro milênio, né, da era cristã. E a vida naquela época era muito mais difícil do que hoje, né? Tudo era mais pesado, o trabalho era mais pesado, viver era mais difícil, né? E ele exigiu penitência. Imagina hoje, né? Que nós vivemos num mundo completamente repleto de, repleto de confortos e seguranças que aqueles homens não tinham, né? Nem homens e mulheres, né? Mas Nosso Senhor ainda assim exige a penitência e a igreja não deixa de cobrar de nós essa penitência, certo? Para que serve então a penitência, né? A penitência não é uma coisa que foi inventada pela igreja. Nem Nosso Senhor inventou. Nosso Senhor mandou que a gente fizesse como uma norma, como uma lei. Mas os judeus já faziam penitência, né? Os judeus haviam certos momentos, que era justamente a festa da purificação. Na festa da purificação, os judeus já faziam a sua penitência, né? E ao fazer essa penitência, eles faziam por alguns motivos. Por que se fazia penitência na antiga lei? Fazia-se penitência depois de uma calamidade,
Tá, deu uma tempestade, alagou tudo, destruiu casa, houve uma guerra. Acabou a guerra, vamos fazer penitência para que isso não mais aconteça. Faziam penitência também para expiar as próprias culpas. E faziam penitências para alcançarem benefícios. Então aqui a gente já vê mais ou menos por que existe a penitência. Por que nosso Senhor mandou que a gente fizesse penitência? Para expiar o que está errado, nosso pecado, para que catástrofes não se repetissem e para conseguir bens espirituais. E tudo isso a penitência nos dá. A penitência é como se fosse um oferecimento de algo, de um prazer sensível, colocando ali uma certa dor, um certo sofrimento, nessas intenções, por esses motivos específicos, tá? Os judeus já faziam. Nosso Senhor institui. A igreja vai dar continuidade a isso nas suas normas internas, tá? Esses jejuns e essas penitências, elas eram feitas muitas vezes nos acontecimentos narrados na Sagrada Escritura. Mas é preciso que a gente se atente para uma coisa. Haviam jejuns e penitências que eram feitos por personagens históricos. O exemplo clássico, Davi, né? O rei Davi fez penitência pelo pecado que ele cometeu, né? Assim como o rei Davi fez penitência pela morte do rei Saul. Olha aí, o rei Saul morreu, um rei que perseguia ele, né? Ele fez penitência pela morte do rei. Agora, existem algumas penitências e alguns jejuns que são chamados jejuns especiais ou jejuns misteriosos. Por que eu digo isso? Porque é o caso, por exemplo, de Moisés e Nosso Senhor, que jejuaram por 40 dias sem comer nada. Esse jejum nós não conseguimos fazer. Morreríamos ou ficaríamos gravemente enfermos. Mas Moisés fez, Nosso Senhor fez. Então são chamados jejuns misteriosos. São os jejuns especiais, de graças especiais. Como nós sabemos que alguns santos se alimentavam só de Eucaristia, né? Alguns santos só se alimentavam de um único pedaço de pão num dia. Esse jejum nós não estamos obrigados a fazer e não é nem isso que a igreja nos pede. Mas na Sagrada Escritura nós vamos achar esse tipo de jejum especialíssimo, ou chamados jejuns misteriosos, né? Que foram graças gigantescas que estiveram presentes com esses santos. No caso, Nosso Senhor era o próprio Deus e ele quis sentir fome por 40 dias no deserto, né? É um jejum misterioso, né? Por que Nosso Senhor quis fazer isso? É claro que é para nos dar o exemplo, né? Nosso Senhor não precisava de jejum para nada, né? Ele já era o próprio Deus, né? A própria perfeição absoluta. Mas ele quis nos dar o exemplo com um jejum especial, com um jejum misterioso, que foi feito também por Moisés. Então, o que a igreja nos pede agora não é nenhuma novidade, nem é nada difícil, né? Até porque o jejum ele não tem só um objetivo espiritual, é o objetivo sobrenatural mais elevado. Na forma de natureza humana, ele também é benéfico, né? Ele causa em nós, por exemplo, ele desenvolve em nós uma certa qualidade na própria saúde, na hora em que a gente se abstém de certo alimento por algum tempo. Ele pode nos trazer a cura de alguma doença, né? Às vezes nós estamos exagerando num certo comer, num certo beber, aquele jejum, aquela abstinência vai nos trazer uma saúde melhor. Então há um benefício natural também, além dos benefícios sobrenaturais. Assim como também ela incute em nós a temperança. Se alguém quer ter temperança na vida, uma maneira de alimentar essa virtude é fazendo jejum. Você acaba sendo temperante no comer, temperante no beber, temperante no agir, temperante no falar, temperante para tudo. O jejum auxilia a temperança. Assim como existe até uma certa recomendação, às vezes médica,
para que você se abstenha de certo alimento por algum momento. Então isso não é nada de ruim. E historicamente, né, na vida da igreja, nós vemos inclusive ordens religiosas que fazem jejuns bem rigorosos. Pelo menos faziam no passado, mas eu acredito que ainda façam até hoje, que é o caso dos monges cartuchos e os monges trapistas. São duas ordens monásticas, né, de regras, uma desenvolvida por São Bruno e a outra, agora não me lembro quem foi o fundador dos trapistas. Eles baseados na regra de São Bento, criaram regras monásticas bem rigorosas, aonde o jejum é muito mais intenso que o jejum que os fiéis devem fazer. E eles não abrem mão desse jejum, né? E aí poderíamos observar, esses homens então só viveriam doentes, só viveriam decrépitos, não, pelo contrário. Eles têm uma saúde muito boa e são longevos. Logo, o jejum ele traz benefícios também, não só para a alma, como também para o corpo. Mas por que o homem hoje tem tanta dificuldade de fazer isso? Pelo mesmo motivo citado anteriormente: hedonismo e materialismo, excesso de gozos. O jejum ele também tem um outro sentido muito importante, que é deixar claro para todos que os bens que nós temos pertencem a Deus. Então, de alguma maneira, jejuar, abrir mão de comer alguma coisa, é uma maneira de dar glórias ao Criador que nos deu tudo isso. É como uma devolução, né? Olha, eu abro mão disso em honra de vós, que és o Criador de todas as coisas. Então, em todos os sentidos, o jejum é importante. Toda vez que a igreja vai, por exemplo, fazer uma festa na igreja são as festas litúrgicas, né? Assunção da Virgem, né? São Pedro e São Paulo, Pentecostes. Essas festas eram no passado precedidas de jejuns para todos os fiéis. Depois, esses usos dos jejuns nessas épocas foram passando, foram decaindo, mas a igreja prescreve momentos de preparação para essas festas com o quê? Com jejuns. Então o jejum é uma preparação também, uma preparação para aquilo que a igreja irá realizar naquele momento. Tá? E o jejum consegue muitas coisas de Deus. Nós não podemos, então, fazer os jejuns, por exemplo, que certos santos faziam, né? Por exemplo, eu li a vida de um santo que ele só comia um pãozinho por semana. Não, isso não é para nós, né? Isso daí é um jejum especial que aquele santo fez, né? Tem pessoas que, por exemplo, vou ficar a quaresma inteira só a pão e água. Não, não é para fazer isso. Não é isso que a igreja pede, tá? Os homens e mulheres, os santos, santas religiosos que assim procederam, eles tinham graças especiais para aquilo. Eles tinham inspirações internas, né, dadas pelo Espírito Santo para realizar aquilo para a expiação de outros. Mas essas graças não são dadas a todo mundo. Se nós ficarmos aí muitos dias sem nos alimentar direito, ficaremos doentes, né? E morreremos ou teremos graves doenças. Então tem que ter cuidado. É prescrever o que a igreja pede. O que a igreja pede para o meu estado? Eu sou leigo. Eu sou um chefe de família. Eu sou membro de uma paróquia. Como é o jejum para mim? É isso que eu tenho que cumprir. Não adianta eu querer cumprir coisas gigantes se eu não cumpro nem o pequenininho. Então, temos que ter esse cuidado e a igreja pede que nós tenhamos esse cuidado, né? O que então, no caso, como nós estamos falando, né, da lei do jejum e também da abstinência, cabe ver a diferença de um para o outro, né? Por exemplo, no caso da abstinência, que está presente aqui no mandamento, a igreja proíbe o quê? Carne e caldo de carne. É só isso, tá? Posso comer ovo? Pode. Posso comer laticínios? Pode. Posso comer banha de porco? Pode. Gelé de mocotó? Gelé de mocotó? Pode. Né? Você não pode comer a carne,
né? Depois a gente vai ver o que a igreja entende como carne. É engraçado isso, porque a gente vai ver mais adiante. Mas o que a igreja proíbe é carne e caldo de carne. Você pegar o caldo daquela carne que você fez e botar no arroz, por exemplo, né? Aí isso não pode. Mas se você fritar as coisas com banha de porco, não tem problema, tá? Isso pode ser comido sim. É claro, né? Existem algumas prescrições no Oriente que durante a quaresma os cristãos não podem comer nem laticínios. Mas foram prescrições antigas que a igreja já aboliu na prática, tá? Nós vimos aqui que o fato das igrejas orientais terem se separado de Roma, eles ficaram agarrados a práticas que a igreja de Roma entendeu que já não eram mais necessárias. Esse afastamento fez com que eles guardassem certos costumes que a igreja de Roma entendeu que não eram tão necessários assim. Então esse afastamento vai dar essa tônica da diferença das igrejas do Oriente ortodoxas, né? E a igreja de Roma, que é a cabeça de todas as igrejas, tá? E o jejum? A abstinência é isso, é abster-se de carne e de caldo de carne. Agora, e o jejum? Jejum já é diferente um pouquinho. Jejum já é a abstinência de carne e caldo de carne, mas com somente uma refeição completa no dia. E as outras refeições serão menores, serão só para o estômago não ficar vazio, para que a pessoa possa, naquele dia, sentir um pouco de fome. Um pouco de fome. A igreja não pede que se passe fome, tá? Mas que você sinta um pouco de fome para lembrar desse espírito de penitência, né? Quando que se realiza esses jejuns? Olha, no passado já teve vários momentos, né? Havia, por exemplo, o jejum das têmporas, jejum da festa de Pentecostes, né? Jejum da festa de São Pedro e São Paulo. Hoje a igreja não exige isso mais dos fiéis. Hoje só exige o jejum quando? Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, tá? É proibido fazer os outros jejuns que foram prescritos no passado por conta própria? Não é proibido, mas é preciso usar um pouco de prudência na hora de realizar isso, tá? Eu posso querer particularmente oferecer um jejum, por exemplo, nas quartas-feiras das têmporas, né? Numa aula bem antiga aí, eu expliquei o que é as têmporas, né? Os católicos atuais não sabem mais o que é isso. Eram celebrações que a igreja fazia no limiar das novas estações do ano, para que os fiéis recebessem as graças de Deus daquilo que as estações nos davam, para evitar catástrofes, para evitar a destruição daquilo que era produzido pela terra, né? E também eram, no passado, nos sábados das têmporas, que se davam as ordenações sacerdotais, que era sempre marcado num sábado das têmporas, né? Hoje isso não está mais prescrito, mas quando chegar no tempo das têmporas, né, de cada estação, eu posso particularmente, por um espírito de piedade, oferecer um sacrifíciozinho, né? Não é obrigatório? Não, não é obrigatório. O que é obrigatório? Quarta-feira de cinzas, sexta-feira santa. Aí é jejum e abstinência. Agora, e as abstinências? Eu faço quando? Todas as sextas-feiras do ano. A regra é essa, tá? Sofre variação? Claro que sofre variação de país para país, de diocese para diocese, né? Algumas dioceses, por exemplo, aqui no caso nosso, nós somos da América do Sul, né? Nós vivemos no Brasil e as prescrições aqui para a América do Sul sempre são um pouco mais brandas do que as prescrições europeias, né? Então, por exemplo, né? Algumas sextas-feiras, por exemplo, que são festas de primeira classe, aqui em algumas dioceses a abstinência, perdão, é tirada daquele dia.
Por exemplo, sexta-feira, festa do Sagrado Coração de Jesus. É festa, primeira classe, né? Vai fazer jejum? Perdão, vai fazer abstinência? Jejum não, vai fazer abstinência? Alguns entendem que se tem que fazer. Em outros locais, eles não fazem, tá? Mas a regra é, isso são algumas exceções, a regra é, todas as sextas-feiras do ano, abstinência, tá? E abstinência não é jejum, tá? Na abstinência você toma o café da manhã normal, almoço normal, jantar normal, só que sem carne, tá? É isso que é a prescrição da abstinência. E no caso do jejum, né, no caso da refeição única, é curioso que os romanos chamavam essa refeiçãozinha pequenininha fora da refeição principal de frustulum. Frustulum significa pedaço pequeno. Ou seja, é uma coisinha só para você não ficar com a barriga vazia, né? Na prática é o quê? É uma sopinhazinha, né, de, sei lá, ralinha. No café da manhã, nada exagerado, né? Um pedaço de pão, um pouco de café. E aí tendo uma refeição completa sem carne, né? Isso aí que é o jejum, tá? A abstinência, você não quebra as outras refeições do dia, tá? Lembrando também que líquido não quebra jejum, tá? Então, o líquido, por exemplo, ó, isso aí é curioso, né? Água não quebra jejum, cerveja não quebra jejum, vinho não quebra jejum, tá? Mas tem que se ver qual é o costume do local. Porque, por exemplo, né, na Europa, o consumo de cerveja e vinho é uma coisa tão comum que é como se fosse água para eles. Já na América, o pessoal já olha muito a cerveja como um negócio especial, né? O vinho como um negócio especialíssimo, né? Então aquilo ali pode suscitar, poxa, você vai ter prazeres dessa natureza num dia de jejum, então a gente pode abrir mão da cerveja. Mas, em tese, a cerveja e o vinho não quebrariam jejum, porque são líquidos, tá? Café também não quebra jejum, tá? A parte líquida não quebra jejum. E não pode, né, entre as refeições, né, por exemplo, assim, você está fazendo um dia de jejum, né? Aí você, entre uma colaçãozinha e a outra, você vai lá e toma um copão de leite. Não, aí não. Aí você vai estar acabando com o jejum, porque o leite ele vai sustentar aquilo ali e você não vai sentir fome alguma, né? Então não pode fazer esse tipo de situação, porque senão o que se pede do jejum não acontece, que é justamente o sofrimento, o pequeno sofrimento que a gente tem. Pequenininho, tá? O que a igreja pede é pequenininho, não é nada demais. Então, vimos, né, o tempo de jejum. O tempo clássico para se fazer jejum é óbvio, quaresma, né? Não tem nem o que pensar muito. E, como eu falei, as têmporas, assim como as vigílias das festas, isso já foi tratado, só que isso não é mais obrigatório, tá? Quem quiser fazer para oferecer um sacrifício a mais, fala com o pároco. O que é o pároco? Tá? O pároco é o superior, é o clero principal de onde você frequenta. Então você chega para ele, padre, olha só, eu quero oferecer, além da sexta-feira, eu quero fazer jejum segunda e quarta. Posso? Se o padre olhar para você, ver que você é um cara forte, saudável, ele vai dizer, pode. Agora, se você for um indivíduo fraco, que tem um problema de saúde crônico, ele vai dizer, não quero que você faça isso não, tá? Porque pode prejudicar o indivíduo em outras coisas, tá? Mas você pode fazer, não é proibido, só não é mais obrigatório, tá? E aí vem a questão das têmporas, né? Eu abri uma janelinha para as têmporas, porque a maioria dos católicos que estão nos escutando, eles não sabem mais o que é isso. Eram 4 momentos de riqueza espiritual que foram jogados fora, né? Foram todos extintos da vida do católico e as pessoas não sabem mais o que é isso. Então, o que eram as têmporas? As têmporas
era sempre no início da estação. Por exemplo, daqui a pouco nós vamos começar, vai acabar o inverno, vem a primavera, né? Quando a primavera estiver se aproximando no calendário, a igreja institui as têmporas. Aí quando ela institui as têmporas, ela vai fazer procissões, bênçãos, ritos próprios nesses dias para que nós possamos, naquela estação, ter uma boa colheita, ter bons frutos do nosso trabalho, que os lugares onde nós vivemos, trabalhamos, sejam abençoados, que tudo que nós realizarmos naqueles dias, dali em diante, dentro daquela estação, seja abençoado por Deus. E para essa preparação, a igreja pede o jejum. Quando que ela pedia? Quarta, sexta e sábado. Então, quando as têmporas ainda vigoravam, às quartas-feiras se fazia jejum, na quinta não. Olha que interessante, né? Na sexta-feira se fazia, no sábado também. Domingo, jamais, tá? Domingo é proibido fazer qualquer tipo de penitência. Alguns, por exemplo, alguns teólogos da igreja, e eu acho que, se não me falha a memória, o próprio São Tomás fala que é lícito fazer algum tipo de penitência aos domingos. Mas a maioria dos teólogos diz que não. Domingo é dia de regalo. Domingo não é dia de jejum nem de abstinência, tá? Pois bem, quem é que está isento do jejum? Existe agora o pessoal que não precisa, né? Então não é muito difícil a gente entender, né? Primeiro, os que têm impotência física, né? Ou impotência moral. O que seriam esses indivíduos? Seriam as pessoas convalescentes, né? Ou pessoas muito pobres. Né? Por exemplo, o indivíduo está ali melhorando de uma doença, está se reerguendo ainda como para recuperar a vida dele, ainda vai fazer jejum e abstinência? Não, não vai. Esse aí está dispensado, né? E uma pessoa também muito pobre, que tenha acesso a alimentos muito fracos, que se alimente mal, aí vai se pedir mais jejum dessas pessoas? Não, aí não. Aí a igreja diz que esses indivíduos, eles estão isentos, tá? Não é que eles não tenham que oferecer alguma coisa como penitência, né? Mas eles estão isentos do jejum ou da abstinência, né? Mas aí, por exemplo, eu estou isento do jejum porque eu estou me recuperando de uma doença. Eu posso rezar um terço a mais naquele dia para substituir aquilo, né? Então o indivíduo não está destituído de fazer penitência, ele está destituído do jejum. Ele pode então substituir aquilo por uma outra coisa. Há situações particulares também, né? Onde você pode, numa situação assim que causaria escândalo, você abrir mão daquilo ali e fazer o jejum no outro dia. É claro que isso não vale muito para quarta-feira de cinzas e nem na sexta-feira santa. Mas vamos supor numa sexta-feira onde você tem que fazer a abstinência, tá? E aí você foi convidado para um aniversário de 50 anos de casamento do seu irmão, onde toda a família vai se reunir para fazer um banquete. É claro que, se nós estivéssemos numa sociedade católica, a festa talvez fosse virada para o outro dia, né? Mas nós não temos mais isso. Você é convidado para uma festa desse tamanho, onde as pessoas vão oferecer um grande banquete, e aí você vai chegar lá e vai dizer assim, eu não vou comer porque hoje é dia de abstinência? Vai ser meio escandaloso. Então você pode conversar com o pároco e ele pode ou substituir aquilo por outra coisa ou mandar você fazer no dia seguinte. Isso é possível, tá? Então, tudo que a gente fizer dentro dessa estrutura tem que se primar pela temperança e pelo bom senso, tá? Muitas vezes, coisas que são prescritas, que nós procuramos colocar na nossa vida, pode ser um pouquinho escandaloso. Então, a gente tem que ser o mais discreto possível, porque as coisas sagradas não podem ser objeto de escândalo, né? Então, isso pode ser substituído
por vontade do pároco, né? Tudo isso conversando com o pároco. E você pode também, num caso em que você seja dispensado ou não tenha condições de fazer o jejum ou a abstinência, existe uma coisa que substitui isso nas situações específicas que são exceções da regra: esmola. Dar esmola. Esmola também não é só dinheiro, né? Dar esmola é ajudar alguém que precisa de uma ajuda que ninguém daria e você foi lá e deu, né? Ou mesmo o dinheiro, né? A pessoa está precisando de uma certa quantia porque naquele momento ficou completamente sem recursos, você foi lá e deu uma esmola, ajudou quem precisa. Isso também é uma forma de substituir o jejum quando não se é possível, tá? Então, olha que interessante. Toda essa estrutura, volto a dizer, ela só tem um objetivo, não podemos perder esse foco: fazer penitência porque nosso Senhor mandou. Se não fizer penitência, vão perecer. Isso saiu da boca de nosso Senhor. Então a penitência ela tem que estar viva dentro da vida do católico, tá? E repito, não é o sofrimento que normalmente tem a nossa vida. É algo que eu vou fazer espontaneamente. Eu vou fazer essa penitência aqui, eu vou oferecer tal coisa. O espírito tem que ser sempre esse, tá? E aí a gente cumpre, então, o terceiro e, com isso, o quarto mandamento da igreja. E aí vem o último, que eu também considero muito interessante, que é o dízimo, né? Mas só a título de curiosidade, eu havia prometido, né? O que a igreja considera carne? É difícil, né? Sabe o que a igreja considera carne? É todo animal que vive afastado da água, longe da água. Entendeu? Por exemplo, peixe tem carne, não tem? Mas por que peixe eu posso comer? Porque é um animal da água. Existem algumas dioceses, eu acho que, se não me falha a memória, no Chile ou na Argentina, que o peixe pode ser substituído por uns pássarozinhos que comem peixe na beira do lago. São animais que vivem em torno da água. Um desses animais, por exemplo, é um bichinho chamado jaçanã, né? Esse bichinho é um animalzinho, uma avezinha aquática, ela vive ali na água e nesse local você pode comer como não sendo carne. Não serve para galinha, tá? Porque a galinha, ela não vive perto da água, né? Então, o que é carne? É tudo que vive na terra. O que é peixe? É tudo que vive no mar. Tá? Então, para critério de jejum e abstinência, né? No caso específico, abstinência, camarão pode comer. Crustáceos em geral podem ser comidos. Lagosta pode ser comido, mas estamos em jejum com abstinência com lagosta. O bacalhau você pode comer, né? Agora, pode, porque são animais da água. São gostosos? São deliciosos? São, mas esse pode, esse não quebra a abstinência. Agora, os animais da terra, não. Aí é porco, boi, galinha, carneiro. Aí não, isso aí tem que abrir mão mesmo, porque são animais considerados carne, não porque o peixe não seja uma carne também, mas é que para critério de abstinência, o que está na água é peixe. Não é, né? Mas o que está na água é peixe. E tudo que está na terra é carne, tá? É só para a gente ter mais ou menos esse critério. Mas no Brasil não, no Brasil é o peixe, né? O uso nosso aqui é nos dias de jejum e às sextas-feiras de abstinência, nós comermos peixes, em geral um peixe assado, um peixe frito, que é o uso aqui do Brasil, tá? Pois bem, vamos para o último dos mandamentos da igreja: pagar dízimo segundo o costume, né? Bom, o dízimo, na verdade, é um dever de subvenção. É um dever de, vamos dizer assim, manter
o clero. Isso vai aparecer, por exemplo, na Epístola aos Coríntios de São Paulo e também vai aparecer no Evangelho de São Mateus, aonde Nosso Senhor, lá em São Mateus, afirma que os sacerdotes eram mantidos pelos fiéis. E São Paulo vai repetir essa ideia na Epístola aos Coríntios, né? Então, é de dever o fato de que o sacerdote, os religiosos, eles serão mantidos por aquilo que eles recebem dos fiéis. Só que, historicamente, se nós formos fazer uma análise do dízimo, nós vamos perceber o seguinte, que na antiguidade não tinha essa prescrição. Por quê? Porque as doações dos fiéis eram abundantes. Ninguém hesitava em doar grandes riquezas para os religiosos e para os sacerdotes e para a igreja, né? Você vê, por exemplo, até a própria doação de Constantino, né? Da Basílica, que se tornou a igreja de São João de Latrão. Foi uma doação de Constantino. Ele pegou uma basílica que era da mulher dele e deu para o Papa. Então as coisas, dali em diante, né, começaram a ser nesse nível de doação. E antes, durante a perseguição, as famílias cristãs mais abastadas mantinham também os sacerdotes com abundância. Então não havia necessidade da igreja instituir uma regra, porque isso era quase que como algo natural, né? As pessoas davam grandes doações para a manutenção da vida religiosa. Daí então em diante, e essas contribuições, tá, na antiguidade, eram contribuições espontâneas, tá? Aí então, a igreja precisou regulamentar o dízimo. Por que a igreja precisou regulamentar o dízimo? Justamente porque as famílias pararam de fazer isso. O clero começou a viver na penúria. Os religiosos, eles têm voto de pobreza. O clero vive da caridade pública, né? Então, a igreja falou, peraí, vocês vão deixar o clero morrer? Vocês recebem sacramento do clero, vocês recebem a salvação, recebem auxílio, educação, cuidado de saúde e vão deixar o clero morrer de fome? Não, então tem que pagar o dízimo. E o que seria esse dízimo? Seria justamente a 10ª parte de certos rendimentos. Só que essa regra aí não é um mandamento da lei de Moisés, né? Esse dízimo aí, você pode contribuir com o dízimo de várias maneiras, né? E vai depender muito do costume. Por isso que, pagar o dízimo segundo o costume, né? Por exemplo, na França, eu já dei exemplo na aula anterior, quando Napoleão fez um acordo com a igreja de que o Estado subsidiaria o culto, os fiéis estavam desobrigados de pagar dízimo, porque o clero e os religiosos já receberiam essa subvenção que manteria eles na sua existência. Então não precisava os fiéis pagarem, mas quando há necessidade a igreja institui, né? Com o passar dos séculos, as várias revoluções que aconteceram, toda revolução que acontece, vocês podem ver, elas sempre vão expoliar a igreja. Toda revolução é feita em cima dos bens da igreja, né? Desde aquelas revoluções lá do fim da Idade Média, o que acontecia? Não, vamos tomar a abadia lá da Ordem Beneditina. Quando veio o protestantismo, mesma coisa. Revolução Francesa, inclusive, usou os bens da igreja para a manutenção do dinheiro que eles inventaram. E aí o que acontece? A igreja acabava ficando sem os seus meios de existência. A igreja é feita de homens, então precisa de uma estrutura para a sua subsistência. E a igreja precisou, então, de alguma maneira, regulamentar o dízimo para que não faltasse a subsistência dos milhares, se não milhões de religiosos que vivem e vivem no mundo inteiro, espalhados por todas as partes do planeta, né? E atualmente? Atualmente você dá o dízimo segundo o costume mesmo. É bem a regra que a igreja pretende estabelecer. Como é isso, né?
Você está numa paróquia, você tem uma renda, né, que você recebe no conjunto da sua família, e você vê o que você pode tirar daquilo ali sem comprometer a vida de família. E se você quiser também, num determinado mês, ser um pouco mais generoso, ou num mês onde a coisa estiver mais apertada, você pode até diminuir um pouquinho, mas não pode deixar de pagar o dízimo. Porque o dízimo, atualmente, é mandamento da igreja. E mandamento da igreja, ele deve ser encarado como se fosse um mandamento do próprio Deus. Porque é para manutenção da igreja, que é o corpo de Deus, né? Então, o uso nos dias de hoje, ele vai ser justamente para o mesmo motivo, manutenção do clero. A igreja também tem outras formas de arrecadação que, de alguma maneira, sai de nós. Por exemplo, as espórtulas das missas, o óbolo de São Pedro, né? O que é isso? As espórtulas são uma contribuição que a igreja pede quando os fiéis acionam ela para algum sacramento. Por exemplo, vou pedir a missa de 7º dia de uma pessoa que morreu. Você pede a missa, o padre vai celebrar e você vai e paga a espórtula. Essa espórtula varia de valor de diocese para diocese, mas geralmente é um valor simbólico, tá? Hoje eu diria que estaria em torno entre 50 e 100 reais. Eu acho que não sofre uma variação maior do que essa, não. Então, você doa um valor para a igreja, para a manutenção da missa, para a manutenção do clero, e aí você vai ter aquele serviço espiritual prestado pela igreja, que na verdade é impagável. Se eu fosse realmente... As pessoas têm a ideia que eu estou pagando a missa. Não, você não está pagando a missa. Você está contribuindo para a manutenção do padre que vive ali. E ele vai celebrar aquela missa na sua intenção. Né? Quando a gente fala assim no uso, né? Eu quero pagar uma missa. Tudo bem, é um uso do vocabulário. Mas você não paga a missa, né? A missa tem valor infinito, né? Quando a gente estabelece um preço de alguma coisa, nós precisamos estabelecer o que a coisa vale, acrescida do lucro, né? Para que a venda seja algo que seja perfeito, né? O preço justo. Não existe preço justo que pague uma missa. Logo, a missa jamais pode ser vendida, porque ninguém pode pagar o preço de uma missa. Então, aquilo ali que se dá é uma ajuda para o clero, tá? Para que o padre possa comer, possa se vestir, possa pagar as contas e tudo mais. E o óbolo de São Pedro é uma contribuição anual que a igreja faz, que as dioceses arrecadam, e é enviada para o Vaticano para se distribuir nas missões, nos conventos religiosos espalhados pelo mundo inteiro, né? Então, daí a igreja acaba tirando a sua renda ou de propriedades que a igreja possa ter, tá? Então, o dízimo, ele é justamente para isso, é para manutenção do padre. A espórtula é também para ajudar na manutenção da vida dos religiosos que vivem na igreja. Não é o preço, porque ninguém pode comprar as coisas sagradas. Não existe preço para as coisas sagradas, tá? Aquilo ali é só uma contribuição para a manutenção. Não tem nada a ver com simonia, tá? Tem gente que tenta dizer, não, a igreja faz simonia porque cobra pela missa. Não. Não, simonia seria isso mesmo. Alguém dá um dinheiro para ter o poder do sacramento para ele. Isso aí seria simonia. Mas eu não estou pagando o sacramento. Eu estou dando uma contribuição para a subsistência do padre. O sacramento não tem preço. É muito importante o católico entender isso, para não ficar caindo na conversa dos hereges, que, pelo lado deles, fazem coisas 10 vezes piores, né? E, assim, realizando tudo isso, nós cumprimos aquilo que a igreja exige de nós, né? E sempre, tá? Sempre. Dízimo é na proporção das posses. Tenho pouco, vou dar pouco. Tenho muito, posso dar um pouco mais, tá? Isso aí vai ser o julgamento de cada um,
Isso aí vai ser a consciência de cada um. Perfeito? Aliás, consciência vai ser o tema das próximas aulas, porque agora nós fechamos os mandamentos da igreja e vamos tratar da vida moral, da aplicação da consciência nos atos humanos. Como que a gente faz para discernir o bem do mal? Como é que eu faço isso? Uma vez visto isso, a gente vai começar a entrar no estudo das virtudes e dos vícios que existem na vida católica. Mas isso aí é o nosso próximo bloco, é o nosso próximo tema. Perfeito, senhores? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram acrescentar ou perguntar? Diga. Professor, quando você estava falando do jejum, da abstinência, por exemplo, gestos pequenos que a gente tem no nosso dia a dia. Um exemplo, eu só tomo café com açúcar, e se eu tiro o açúcar e falo bem assim, quero oferecer essa pequena abstinência em prol das almas do purgatório, existe realmente um mérito que seja distribuído pelas almas do purgatório a partir desse pequeno sacrifício? Certamente, certamente. Esse pequeno sacrifício que você fez gerou um mérito, né, diante de Deus, né? Você arrancou alguma coisa de Deus, vamos dizer assim, e aplicou para aquelas almas que precisam. É um ato impressionante, assim, de caridade, né? Porque se eu fizesse uma pergunta aos senhores agora, e a pergunta dele foi muito pertinente, né? Vocês sabem quem são os mais pobres de todos os pobres, diante de todos os pobres que nós temos no mundo? Vocês saberiam dizer? São as almas do purgatório. Ensinou isso pra gente. Porque elas não têm ninguém que possa fazer, elas precisam de, aliás, elas têm, mas elas não podem fazer nada por elas. Tudo delas vem de nós, ou vem de Deus, né? Mas vem de nós, das nossas ações. Por isso que quando se faz um sacrifício, ganha-se uma indulgência, reza-se um terço, pede-se uma missa por uma alma de purgatório, você está fazendo por alguém que não pode nada por ela. Nada. Eles não podem nada por eles. Alguns teólogos entendem que eles podem ajudar outras pessoas, mas não a eles mesmos. Tá? Então eles não podem fazer nada por eles. Então dependem totalmente de nós. Então é certamente um grande gesto de caridade oferecer um sacrifício por uma alma do purgatório. Perfeito? Mais um, professor. Pois não? Se uma pessoa faleceu em sinais visíveis, ou assim, a gente pelo menos pode julgar que morreu bem. Sim. E se eu peço uma missa para essa pessoa, mesmo que eu ache que ela morreu em odor de santidade, assim, pelo menos natural, Sim. esse mérito também consegue ser aplicado, mesmo que eu ache que ela esteja, e se ela não estiver, por exemplo, no purgatório? Esse mérito irá para outra alma. É economia divina, né? É a economia divina, né? Comunhão dos santos, né? Você pediu uma missa por uma alma e aquela alma já está no céu ou está no inferno. E aí o que faz? A missa vai para uma alma que esteja precisando, né? Recentemente eu soube de uma notícia e é ridícula, mas eu vou dizer porque se alguém acreditou nessa bobagem, a gente vai desfazer essa bobagem agora no final. Eu li em algum lugar que um indivíduo dito satanista, né, ia numas igrejas pedir missa de sétimo dia por quem está vivo, com o intuito de prejudicar a pessoa. Isso aconteceu. Olha, esse indivíduo, me perdoe a expressão, estúpido, ele está fazendo, sem querer, ele está fazendo um bem para alguma alma. Por quê? A pessoa que está viva não vai mudar nada para ela. Missa pela alma dela não morreu. Essa missa que ele pediu, achando que vai prejudicar alguém, ele vai libertar uma alma do purgatório. Porque o padre vai celebrar a missa e a missa vai ser usada para alguma alma que esteja no purgatório de verdade, né?
Então, se alguém deu crédito ao que esse indivíduo falou, desfaça agora, porque se ele está achando que ele vai prejudicar alguém com isso, ele sem querer está beneficiando as almas que muitas delas não têm missas por elas no purgatório. Tá bom? Então por hoje é só. Vamos encerrar. Nosso auxílio está no nome do Senhor, fez o céu e a terra. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.